Olá meus amigos, bem-vindos a mais um programa do Por das Alentejo. Desta vez viemos aqui ao quartel de Odmira a ver se o nosso comandante nos dá uma entrevista. Vamos lá então ver se ele está por cá. E eu nasci para bombeiro, para ajudar a minha gente. Bom dia. Sempre no vai bem, para acudir quem está doente. Ajudar pessoas carentes obrigado. é humano, Continuação. faz tão bem. Porque será que há homens que não vão acudir? Olá comandante Luís, obrigado por ter aqui aceitado aqui a entrevista do Por das Alentejo. Primeiro de tudo gostava que me fizesse uma breve apresentação sua para as pessoas lá em casa também saberem um pouco sobre o Luís Oliveira. Com certeza. Olá a todos, o meu nome é Luís Oliveira, sou o atual comandante dos Bombeiros Voluntários de Odmira. Fui nascido e criado em Odmira, ingressei no Corpo de Bombeiros de Odmira há 30 anos atrás e é com muito orgulho que estou aqui para vos mostrar um pouco desta casa. Luís, como é que surgiu os bombeiros na sua vida? É assim, os bombeiros surgiram na minha vida desde miúdo, porque morava na Rua das Igrejas, aqui em Odmira, e sempre que ouvia a sirene dos carros de bombeiros, ia a correr para os ver passar. Entretanto, nunca tive ninguém da minha família ligado aos bombeiros, mas tinha uma pessoa que era meu vizinho, que fazia parte dos órgãos sociais dos bombeiros. E ele muitas vezes dizia aos meus pais, um dia tenho que levar o Luís para ser bombeiro, e assim sucessivamente. Até que um dia, aos 15 anos, decidi ingressar no Corpo de Bombeiros Voluntários de Odmira, e assim surgiu os bombeiros na minha vida, até agora, há 30 anos que cá estou, e não me arrependo nada de ter vindo para cá. Muito bem. E a ti, como é que chegou o comandante dos bombeiros de Odmira? É assim, eu cheguei a comandante dos bombeiros de Odmira porque a atual direção que está em funções, os órgãos sociais que estão em funções, decidiram-me convidar para ser comandante, porque eu fiz a carreira de bombeiro desde cadete até a chefe. Depois, entretanto, pelo antigo comandante Nazário Viana, fui convidado para ser adjunto dele, exerci funções de adjunto de comando do comandante Nazário durante 11 anos, quase 12, e depois, entretanto, cessei funções como adjunto de comando, voltei ao meu posto de carreira, que era chefe, durante um ano, e depois a atual direção, decidiu-me convidar para ser o novo comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Odmira, no momento em que o comandante Nazário decidiu pedir demissão do cargo. E para quem não sabe, há quantos anos está neste posto? Faz agora em novembro 4 anos que estou em comandante do Corpo de Bombeiros. Muito bem. Para quem não sabe, quais são as principais funções do comandante de bombeiros? É assim, o comandante de um Corpo de Bombeiros é o responsável da parte operacional do Corpo de Bombeiros, da gestão operacional do Corpo de Bombeiros, desde a organização de serviços, da organização dos meios de socorro, organização de escalas de serviço, ou seja, tudo o que esteja relacionado com a parte operacional de um Corpo de Bombeiros é a competência do comandante gerir tudo isso. Falando aqui do quartel de bombeiros de Odmira, que é o seu posto, não é verdade? Como é que se encontra o quartel de bombeiros de Odmira em termos de pessoal, de efetivos, os voluntários? Como é que está o posto neste momento? Atualmente o Corpo de Bombeiros Voluntários de Odmira tem cerca de 80 elementos no Corpo de Bombeiros, na sua totalidade, como voluntários. Cerca de 40 dessas pessoas são funcionárias da associação, são funcionários do Corpo de Bombeiros. Em termos de meios de socorro, atualmente temos 7 ambulâncias de socorro, temos 3 veículos de combate a incêndios, temos várias ambulâncias de transporte de doentes para fazer aqueles serviços programados e temos 2 viaturas de abastecimento. É o que nós temos atualmente. Chegamos ao verão. Neste momento, não é, que é um momento de grande dificuldade sempre para os bombeiros, é o verão. Que grande flagelo traz aqui no nosso país. Como é que o comandante Luís se sente? Se está com algum receio? Como é que acha que vai correr este verão? É assim, eu penso que a nível do Conselho de Odmira tem havido uma grande política de prevenção, de combate a incêndios, em termos de limpeza de terrenos, de gestão de combustíveis, de gestão da própria floresta. Isso tem sido feito um trabalho que tem sido louvável e tem sido notável. Agora é assim, claro que como responsável operacional de um Corpo de Bombeiros tenho sempre receio, porque muitas das vezes as pessoas associam os bombeiros, agora nesta altura do verão, aos incêndios, mas há outras valências, outros serviços nossos que muitas das vezes fazem a diferença. Temos que ter em conta que os turistas que vão rumar ao nosso concelho vão aumentar significativamente o risco de acidentes de viação, o risco de outro tipo de acidentes, como socorros a náufragos, tudo isso aumenta e daí é claro que como responsável operacional, como se costuma dizer na gíria, estou sempre com o coração nas mãos, isso é sem dúvida nenhuma uma razão. Falámos aqui do nosso Alentejo, porque é o quartel de Odmira e a nível nacional.
É assim, a nível nacional são realidades completamente diferentes, de região para região. É claro que a organização da floresta no Concelho de Odmira é diferente da organização da floresta do centro e do norte do país. Tanto que eu, como responsável operacional, penso que não há que o risco de haver uma repetição do que aconteceu em 2017 por o nosso país fora, no nosso Concelho não é tão pertinente que isso possa vir a acontecer. Porquê? Porque a organização e em termos habitacionais dentro do perímetro florestal é diferente. E daí acho que não haja esse grande receio. É claro que onde há o homem há o risco, mas claro que penso que o risco aqui na nossa zona do país, tendo em conta a orografia do terreno, a vegetação que temos na nossa zona, acho que não é tão arriscado como é noutras zonas do país. Infelizmente tivemos o de Monchique que ainda apanhou cá um bocadinho. E esperamos não voltar a repetir estes flagelos aqui nesta zona durante muitos e muitos anos, que sim, é o que nós desejamos. Sim, com certeza, e depois é assim, o de Monchique apanhou uma parte do nosso concelho e temos que ter a noção de uma coisa, o incêndio acabou por não progredir mais pelo Concelho de Odmira porque também entrou numa parte do concelho em que o ordenamento do território está feito. E muitas vezes não foi só o trabalho dos bombeiros, que é verdade que também trabalharam, e aí há que louvar todos os elementos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Odmira e todos os outros que nos ajudaram a combater esse incêndio, mas também uma coisa é certa, o incêndio também não tomou maiores proporções dentro do Concelho de Odmira, porque o ordenamento do território naquela zona onde o incêndio entrou no Concelho de Odmira era notório. Assim também é de referir que convém o pessoal que ainda não fez ter sempre a limpeza, ter os cuidados com os terrenos, isso é muito importante e ajuda bastante quando acontecem estas coisas, não é verdade? Sem dúvida nenhuma, aquelas campanhas de sensibilização das pessoas para manter os terrenos limpos, em redor das casas, ter todos a sua zona agrícola, terrenos agrícolas completamente limpos, claro que é uma mais-valia para evitar a progressão do incêndio. E para nós, bombeiros, acaba por ser uma janela de oportunidade, quando existe um incêndio, de, nesses terrenos limpos, conseguimos fazer face a esse incêndio e travá-lo nesses espaços. Como é que acha que a nossa sociedade vê o bombeiro em si? É sim, acho que a sociedade vê os bombeiros com muito carinho, vê que são pessoas que dão tudo o que têm e o que não têm para poder zelar pela vida dessas pessoas e pelos seus bens, porque muitas vezes nós, bombeiros, arriscamos as nossas próprias vidas sem olhar a retorno, porque somos voluntários, a nossa gênese é ser voluntário, independentemente daqueles que são assalariados da associação fora do horário de trabalho, eles têm que dar muito tempo de voluntário e as pessoas reconhecem isso, que muitas das vezes arriscamos a nossa vida para zelar pela vida delas e pelos seus bens. Isso aí é gratificante, muito gratificante. Mas o bombeiro faz tanta coisa que muita gente às vezes não tem percepção, porque normalmente na comunicação social o bombeiro só é herói em tempos de incêndio. É verdade ou mentira isto? É verdade, mas também um pouco a minha opinião pessoal em relação a isso é muito... Insisto com uma coisa, porque é que nos valorizam só no tempo do verão por causa dos incêndios? Para começar, porque os incêndios são mais mediáticos, são fenómenos de grande envergadura, que muitas vezes comprometem a vida das pessoas e os seus bens. Mas também muitas vezes somos valorizados mais no verão, porquê? Porque quer queiramos, quer não, é quando as ligas de futebol estão paradas. E normalmente quando não há notícia em termos de desportos, procuram notícia no outro lado, e neste caso vem a nós bombeiros, exatamente, porque nós no inverno, no outono, no inverno e na primavera continuamos a salvar vidas, continuamos a apagar incêndios, continuamos a fazer face a inundações, continuamos a fazer todo o nosso serviço que fazemos no verão, mas ele é mais notório no verão por isto. Para o Peronda, nas Alentejo, o bombeiro é herói o ano inteiro. Muito obrigado. Em que ponto é que acha que os municípios e o Estado poderiam ajudar mais os bombeiros? É assim, no nosso caso particular dos Bombeiros Voluntários de Odmira, temos muito a agradecer ao município de Odmira, que nos tem ajudado muito significativamente em várias vertentes. Mas, claro, nestas instituições todas as ajudas são poucas e, sem dúvida nenhuma, que o Estado, como responsável máximo da Proteção Civil a nível nacional, podia, como se costuma dizer, chegar mais à frente no apoio aos bombeiros voluntários. E tanto que nesta altura que atravessamos, com a pandemia, com a Covid-19, em que a fonte de receita dos corpos de bombeiros, que é o transporte de doentes, desceu significativamente porque foram consultas adiadas e tudo isso, é claro que o Estado, o apoio
extraordinário que o Estado poderia dar aos corpos de bombeiros devia de ser reforçado, agora mais que nunca. Mas também, não só em termos financeiros, mas também em termos de meios operacionais. Posso lhe dizer que, por exemplo, que a frota de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros Voluntários de Odmira é uma frota obsoleta. Posso lhe dizer que a média de idade das viaturas de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros Voluntários de Odmira é de 20 anos. Estamos a falar de viaturas que sofrem significativamente a tentar evoluir num terreno íngreme e que faz com que aquelas viaturas acabem por se degradar mais rapidamente. Posso lhe dizer que, por exemplo, que as viaturas de abastecimento, que nós utilizamos, os vulgares chamados autotanques, que utilizamos nos abastecimentos das viaturas de combate a incêndios, têm uma média de idade de cerca de 30 anos. São viaturas obsoletas, que muitas das vezes acabam por pôr em causa um pouco a segurança de quem as utiliza, porque o desempenho daquelas viaturas já não é o mesmo. Assim, acha que o Estado deveria investir mais em veículos isso para os bombeiros voluntários, para dar mais qualidade de serviço e melhores condições, certo? Sem dúvida nenhuma, não só em veículos, mas também, por exemplo, em equipamentos de proteção individual. Atualmente, os equipamentos de proteção individual que grande parte dos corpos de bombeiros voluntários têm em todo o país são equipamentos de proteção individual que estão obsoletos, porque dada a idade que os equipamentos têm, tendo em conta que a data que foram distribuídos até à data 2, o que acontece é que as propriedades de proteção que eles tinham perderam-se com as lavagens que são feitas, porque ao lavarmos aquele tipo de equipamento, eles perdem as suas propriedades. E atualmente grande parte deles já não tem essas propriedades. Infelizmente havia muita coisa a se melhorar e muita coisa que faz falta então a vários quartéis de bombeiros por nosso país afora. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E posso-vos dizer que atualmente o Corpo de Bombeiros Voluntários de Odmira não atravessa maiores necessidades. Porquê? Porque não só temos que ser gratos ao município de Odmira, que neste caso tem-nos apoiado incondicionalmente, mas também às empresas, a grande parte das empresas que estão sediadas no Concelho de Odmira, empresas ligadas a várias atividades, hortícolas e outro tipo de atividades que acabam por ser solidários e serem parceiros essenciais dos bombeiros voluntários de Odmira. E posso-vos dizer, por exemplo, há uma empresa, não querendo fazer publicidade, mas acho que tem que ser justo neste aspecto, há uma empresa atualmente, um espaço comercial no Concelho de Odmira, que de há 3 anos para cá fornece a alimentação das equipas de combate a incêndios. Almoço e jantar diariamente. Quem quiser ajudar os bombeiros, também basta-se fazer, se calhar, sócio, Exatamente. não é verdade? Exatamente. E já é uma grande ajuda. Poderão se associar aos bombeiros, que também é um valor simbólico mensal ou anual, como uma pessoa queira fazer, por exemplo. Agora, nesta altura do ano, também já agora, e aproveitar esta entrevista também para pedir o apoio, também no caso, por exemplo, de águas, normalmente para os nossos operacionais, garrafas de água de plástico, das pequenas, para os nossos operacionais, para quando temos alguns incêndios, para podermos dar alguma qualidade no socorro que prestamos. Fica aqui então um apelo também à população. Derivado às dificuldades que já falámos aqui do quartel, como as viaturas e isso, o que é que acha mesmo que fazia falta a curto prazo no seu quartel? Em termos materiais, a curto prazo, temos uma grande necessidade de reforçar a nossa frota ou de renovar a nossa frota de ambulâncias de socorro. Elas encontram-se, algumas delas obsoletas, e aí havia a necessidade de reforçar a nossa frota de ambulâncias de socorro. Outra das necessidades que temos é as viaturas de abastecimento. Temos 2 autotanques, sendo que o mais novo dos autotanques tem 25 anos de idade, para terem uma noção. Necessitávamos de renovar a nossa frota também de autotanques e para isso também até conseguimos, através de uma empresa de transportes, que também mais uma vez é justo falar nos transportes Florencio e Silva, que nos ofereceram um caminhão, um chassi de um caminhão que eles tinham na frota deles. Agora, o que nós precisamos é o quê? Precisamos transformar esse caminhão, que é um caminhão de carga, que tem um contentor, e transformá-lo num autotanque. E daí falta-nos algum apoio para que possamos transformar essa viatura. E depois, além disso, temos também as nossas viaturas de combate a incêndios, como disse, também tem uma média de idade demasiado alta, mas aí acho que é uma necessidade de primeira mão, mas cá está mais uma vez. Acho que a renovação das viaturas de combate a incêndios, do parque de viaturas de combate a incêndios, é uma responsabilidade do Estado português. E acho que mais que nunca há que ver esta situação e se calhar pensar que para podermos prestar o nosso serviço com qualidade e com rapidez, se calhar temos que pensar em renovar estas frotas. Para quem não sabe, neste momento, qual é o serviço que os bombeiros estão a ser mais requisitados? É assim, o serviço que estamos,
para os quais estamos a ser mais requisitados é o serviço pré-hospitalar, vítimas de doenças súbitas, de traumas, é o serviço para os quais estamos a ser mais requisitados atualmente, é esse. Muito bem. Derivado ao nosso Conselho ser muito extenso e agora cada vez mais com a imigração em massa dos países asiáticos, como estão a dar resposta a todos os serviços a que são requisitados e se essa forte imigração vê aumentar os serviços? Sem dúvida nenhuma, agora este fluxo de novos imigrantes para o Conselho de Odmira, claro que fez disparar significativamente os nossos serviços. Posso dizer, por exemplo, que grande parte das mulheres grávidas que transportamos para dar à luz no Hospital Beja, grande parte delas são de nacionalidade asiática. Bem, assim, que acha que está a haver uma grande afluência de mais serviço e de mais, como se diz, preciosa ajuda dos bombeiros nesse aspecto? Sem dúvida nenhuma. E uma das coisas que nós, e tendo em conta este fluxo de imigração para o Conselho de Odmira, uma das coisas que o Corpo de Bombeiros Voluntários de Odmira está a tentar fazer face para dar resposta a essa solicitação é tentar fazer face à barreira linguística. Já estamos a procurar, junto a entidades formadoras, que nos possam dar formação de alguns idiomas, de preferência o inglês ou então outros idiomas que nos possam ajudar a fazer face a esta grande barreira que é a barreira linguística. É verdade, muita falta faz, porque chegar lá, não conseguir falar com alguém, né? Isso é logo um obstáculo muito grande. Sem dúvida nenhuma. Ou quando pedem auxílio, por exemplo, por 112 ou por alguma coisa. Sem dúvida nenhuma, isso é um compromisso não só ao tempo de resposta ao pedido de socorro, mas também à própria qualidade do socorro que é prestado. E como é que acha que o nosso Conselho está a responder ao Covid-19, em termos de responsabilidade social e civil? E como é que estão os bombeiros a lidar com esta situação, como é óbvio? É assim, eu acho que o nosso Conselho, em termos preventivos, o Conselho de Odmira, os residentes do Conselho de Odmira, levaram esta história do Covid-19 muito a sério. Em termos de prevenção, as pessoas têm levado isto a sério, têm mantido o distanciamento social, têm utilizado os meios que são indicados para fazer face ao Covid-19, desde o uso de máscaras, o uso de luvas quando necessário, as etiquetas respiratórias, o não espirrar para as mãos, o lavar as mãos constantemente. A população residente do Concelho de Odmira tem levado isto um pouco a sério. Agora é assim, se me perguntar se tenho receio, agora nesta altura do ano, que esta situação possa vir a agravar um pouco, tenho. Porquê? Porque agora, nesta altura do ano, como somos um concelho de turismo, de praias, o receio que tenho é que quem venha procurar a nossa zona para descanso, para lazer, possa vir de zonas dos países onde existe maior número de contaminação por Covid-19 e que possa vir a transportar o vírus para o Concelho de Odmira, fazendo com que a situação se possa vir a agravar. Em termos dos bombeiros voluntários de Odmira, propriamente dito, Corpo de Bombeiros, foi decretado o estado de emergência, tivemos o Corpo de Bombeiros, praticamente o quartel fechado à população, porque só trabalhámos em equipas concretas, de maneira que reduzíssemos o risco de propagação do vírus. Depois de entrarmos no estado de calamidade, claro que essas medidas aliviaram ligeiramente, mas é claro que a nossa regra número 1 é segurança, segurança, segurança. E daí nunca vamos levantar o pé enquanto houver este risco iminente de contágio por Covid-19. É claro que temos dado formação ao nosso pessoal de como é que devemos se equipar, como é que não devemos, como é que devemos abordar um doente com suspeita de Covid-19. Tudo isso é um trabalho de casa que tem vindo a ser feito e que todos os dias sensibilizamos todos os nossos operacionais de maneira que não facilitem. A minha espontaneidade. Dedicado, teimoso e audaz. Os meus filhos. Não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para agradecer aos homens e mulheres que integram o Corpo de Bombeiros Voluntários de Odmira, porque sem eles, sem dúvida nenhuma, eu não conseguiria ser o comandante que sou e a pessoa que sou. Também queria agradecer às famílias, tanto à minha família como à família de todos os bombeiros, que são o pilar principal desta causa dos bombeiros, porque muitas vezes são eles que ficam privados da companhia dos seus familiares em prol dos bombeiros.
Também deixar, mais uma vez, agradecer ao município de Odmira e todas as entidades que têm apoiado os bombeiros voluntários de Odmira incondicionalmente. Muito obrigado. E à população em geral, também o nosso muito obrigado. E desde já também agradecer, claro, a oportunidade que me deram por onde andas Alentejo, pela entrevista e por nos terem dado a oportunidade de mostrar um pouco da nossa casa. O nosso agradecimento e sempre que queiram, estamos cá. Muito obrigado. Obrigado, Comandante Luís, por esta entrevista ao Pronas Alentejo, neste momento desta situação, para também podermos mostrar lá para casa como é aqui o quartel dos bombeiros e como é a vida aqui do Comandante e as suas ideias. Foi um gosto estar a conversar aqui consigo e mais oportunidades virão, se tudo correr bem. Obrigado eu e sempre que queiram, sejam bem-vindos, que tenho uma porta aberta. Ok, obrigado. Obrigado.